Minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao STF em Foco e hoje eu vou explicar para vocês a nova decisão no caso do chamado penduricalho ou daquelas gratificações, parcelas que juízes, magistrados, membros do Ministério Público podem receber no Brasil. Hoje saíram as decisões dos principais relatores, que são os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino e também o ministro Alexandre de Moraes. Todos eles no mesmo sentido. Qual o sentido das decisões de hoje? Houve notícias a respeito de que tribunais não estariam respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal deste ano e resolveram pedir informações e suspender o pagamento de verbas que não estavam de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quais tribunais de justiça estão envolvidos aqui nessa investigação? O Distrito Federal, o Tribunal de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Foi determinada a informação em 72 horas, a suspensão imediata das verbas pagas em desacordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal e possível devolução. Atenção para isso, eu vou trazer para vocês as hipóteses de devolução determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Antes da gente explicar isso, vocês precisam entender o que está vigente hoje no Supremo Tribunal Federal. E antes de entender a decisão do Supremo, é preciso entender uma distinção importante: subsídio e gratificação. Subsídio é a parcela única que o magistrado e carreiras equiparadas, aqui eu vou citar sempre magistrado, mas é magistrado e carreiras equiparadas, exemplo, membros do Ministério Público. O subsídio é a parcela única que ele recebe, o magistrado. Ele pode receber gratificações. Atenção para isso, que essa é a diferenciação mais importante. Essas gratificações, ou também chamado parcelas, elas podem ser remuneratórias ou indenizatórias. Isso é de extrema importância, porque é aí que está o ponto central da decisão. E aí que está muita confusão desses tribunais aí que vão precisar prestar informações para o Supremo Tribunal Federal. Verbas remuneratórias são aquelas verbas que são pagas em razão da função exercida por aquela pessoa naquele cargo. Isso é de extrema importância. Verba remuneratória não se confunde com verba indenizatória. E o que, por incrível que pareça, o que mais acontece é essa confusão. Não sei se de propósito, mas desses tribunais foi citado na decisão diversas confusões pelos tribunais que estavam pagando verbas remuneratórias como se indenizatórias fossem. Ou seja, qual é a grande diferença dessas duas? A verba remuneratória, como eu disse, é aquela que diz respeito à função, ou seja, ela está ligada àquele cargo que a pessoa exerce, vocês vão entender o exemplo. Já a verba indenizatória, não. A verba indenizatória já diz, é um nome, é muito autoexplicativo, o nome diz. A verba indenizatória, ela indeniza, vai além daquela função, não está índice daquela função, é aquele cargo exercidos pelo agente público, no caso aqui, um magistrado ou um membro do Ministério Público. Certo? Por que isso é importante? Porque muitas leis trazem verbas remuneratórias com o nome de indenizatória, e isso não basta. Outras leis trazem verbas remuneratórias, mas mais incomum, verbas indenizatórias com o nome de verbas remuneratórias. Certo? Entendido isso, vamos dar uns exemplos aqui, né? Porque o Supremo ele proibiu algumas verbas indenizatórias e outras não. E por que ele proibiu? Porque verbas indenizatórias, por não estarem ligadas à função, ao exercício do cargo, elas podem extrapolar o teto. E verbas remuneratórias não. Se elas chegam ao teto, elas param ali e o que foi além do teto não é pago. Essa é a grande diferença entre os dois tipos de verbas. E vamos dar os exemplos. Por exemplo, muitos tribunais começaram a pagar acima do teto, como se fossem verbas indenizatórias, por exemplo, uma gratificação
porque o magistrado era o diretor do fórum. Ora, o exercício da função de diretor do fórum só pode ser feito por quem está no cargo de magistrado, mas não tem a ver com a função de decidir, com a função jurisdicional. Ela é uma função administrativa. Ela é, portanto, uma verba remuneratória. Muitos tribunais estavam pagando acima do teto essa gratificação. Outro exemplo de uma verba remuneratória, o desembargador que é presidente do tribunal, ele ganha o seu subsídio, mais uma verba remuneratória por ser presidente do tribunal. E ele não pode ganhar acima do teto, que era um exemplo, o presidente Fachin. Ele já ganha o teto como subsídio. Ele não ganha nada por ser presidente do Supremo Tribunal Federal, porque é uma verba remuneratória e não pode extrapolar o teto. Muitos tribunais estavam pagando esse tipo de gratificação, por exemplo, como se verba indenizatória fosse. Mesma coisa, gratificação por estar na mesa diretora, a gratificação por exercer a turma recursal. É possível pagar? É, se tiver previsão em lei, mas não pode extrapolar o teto, e muitos tribunais estavam extrapolando o teto. Então, não posso também dizer que está exercendo uma função administrativa e por isso poderia extrapolar o teto por ser uma gratificação indenizatória, porque não é. É uma gratificação remuneratória. Além disso, havia tribunais pagando verbas de fato indenizatórias, mas proibidas pelo Supremo Tribunal Federal de se pagarem. Quais verbas indenizatórias foram proibidas pelo STF na sua decisão de se pagar? Porque não há previsão em uma lei nacional, que é, por exemplo, o auxílio alimentação, a assistência pré-escolar, o auxílio creche. São benefícios que até poderiam vir a serem pagos, mas desde que com regulamentação em lei federal, replicada pelos estados e suas leis estaduais. E há verbas indenizatórias que não podem ser pagas de jeito algum, que não são indenizatórias. Por exemplo, o auxílio acervo, o que se chamava de panetone, que é o auxílio de Natal. Nada tem a ver com qualquer tipo de função ou com o exercício de uma atividade que não esteja íncita àquela função daquele cargo. Então, não podem ser pagas essas verbas. Um exemplo de gratificação indenizatória que pode ser paga de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Indenizatória é o famoso JEC-JAL, ou AJEC-JAL, que é a gratificação pelo efetivo exercício cumulativo da jurisdição, do ofício ou do acervo. JEC-JAL é verba indenizatória, e ela é aquela verba paga para aquele magistrado que cumula duas varas em duas cidades distintas, ou até na mesma cidade, a depender do que previu a lei daquele estado. Ou um membro do Ministério Público que cumula duas promotorias, tem direito de receber o JEC-JAL, ou a JEC-JAL, a gratificação pelo exercício, e ela é indenizatória, pode extrapolar o teto. Não se confunde, por exemplo, com a GAJU, que é a gratificação também de acúmulo de jurisdição, por isso que se confunde. Mas a grande diferença é que a GAJU é expressamente prevista em resolução e ela é remuneratória. Não é para o caso em que o magistrado tem duas varas. Esse é o JEC-JAL, o AJEC-JAL. A GAJU, ela é paga de forma remuneratória, ou seja, deve seguir o teto, mas no caso, por exemplo, caso clássico de grande distribuição de processos. Ora, vejam por que ela é remuneratória. Aquele magistrado vai continuar naquele cargo e o exercício da sua função jurisdicional aumentou. Eu não tenho outra atividade diferente daquela do exercício da jurisdição funcional, como foi quando eu citei o exemplo do diretor do fórum, que é verba remuneratória também, porque eu preciso ser magistrado para exercer aquela atividade. Mas aqui é uma explosão de processos. Ora, eu vou exigir mais daquele magistrado, como eu vou exigir quando ele é diretor do fórum. Mas tem verbas,
tem funções muito parecidas com a do magistrado, e eu preciso estar ali vinculado como magistrado naquele cargo para exercer essas funções. Então, eu ganho uma remuneração a mais e que está sujeita ao teto, não pode extrapolá-lo. A HJU, portanto, é uma gratificação remuneratória que está insta à função jurisdicional, que é o estouro dos processos ou estouro de distribuição. Isso, claro, previsto em lei, com critérios objetivos previstos em lei para receber essa gratificação. Foi isso que aconteceu, basicamente, nos tribunais que eu citei para vocês. Ou seja, ou eles pagaram indenização, ou gratificação indenizatória não permitida pelo Supremo Tribunal Federal, exemplo, auxílio alimentação, que não está previsto em lei, ou licença compensatória não remunerada por ter um grande acervo, o famoso auxílio acervo. Pagaram isso, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do pagamento e possível devolução depois de prestarem informações. Ou, e aqui que está a dificuldade de se entender, pagaram, como eu disse, e aqui não tem nenhuma dificuldade, verbas remuneratórias e chamaram de indenizatórias, então tentaram extrapolar o teto, também é algo um pouco grosseiro, mas devem prestar informações e vão ter que devolver nessas circunstâncias, ou aí sim, uma difícil compreensão, que é o PVTAC e demais verbas indenizatórias. O que o Supremo construiu na sua decisão? Há um teto de pagamento de verbas indenizatórias, mas cuidado, 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 porque é chamado de teto, mas na verdade é um limite que pode se pagar verbas indenizatórias. Esse limite é de 70% do subsídio do magistrado. Esse 70% é dividido em dois blocos, em dois compartimentos, que é a do PVTAC e das demais verbas indenizatórias. Então, estão lembrados, verbas indenizatórias que o Supremo admitiu que se pagassem. O exemplo que eu dei para vocês, na verdade não dei, mas dou, auxílio saúde, é um exemplo de verba indenizatória, desde que cumprido alguns requisitos, que o Supremo admitiu que se pagasse. Outras verbas indenizatórias que não seja o PVTAC, que eu já vou explicar para vocês. É possível que se pague uma gratificação por exercício em uma comarca de difícil provimento. Essa é uma gratificação indenizatória. É possível que se paguem férias não gozadas, com uma limitação de 30 dias no ano, mas é possível que se pague. Diárias, é possível que se pague. São verbas indenizatórias admitidas. Está nesse bloco de 70%. O outro bloco é o PVTAC, que é a parcela de valorização do tempo de atividade na carreira jurídica daquele magistrado. Então, pensem comigo, é um limite de 35% de PVTAC e 35% das demais verbas indenizatórias autorizadas pelo Supremo, que é a que eu citei para você, com marca de difícil acesso, difícil provimento, férias não gozadas, diárias, ajuda de custo por remoção, promoção, nomeação, sempre com critérios objetivos, atividade de magistério, auxílio saúde, são verbas indenizatórias que são autorizadas pelo Supremo e recebem esse limite de 35%. Então, o que aconteceu nesses tribunais? Muitos deles ultrapassaram esse limite de 35%, ou do PVTAC, que eu já vou explicar, ou das demais verbas indenizatórias. Foi isso que aconteceu. E o que é o PVTAC? Eu disse para você, é a parcela de valorização do tempo de atividade na carreira jurídica. Não é a carreira só de magistrado. Há tribunais por aí que admitem, por exemplo, o estágio jurídico como uma carreira jurídica, para contar o tempo para a pessoa receber o PVTAC. Isso também é limitado a 35%. Então, a cada 5 anos de carreira jurídica, ganha 5% do subsídio a mais. Limitado a 35%, como eu disse para vocês. Ou seja, quem tem mais de 35 anos de carreira jurídica pode receber 35% a mais do seu subsídio,
além do teto, pode estourar o teto, porque é verba indenizatória. Então, um exemplo de um desembargador que ganha 40 mil, o máximo que ele pode atingir de PVTAC, ele tem que comprovar o seu tempo de carreira jurídica, o máximo que ele pode receber desses 40 mil de subsídio é 14 mil, 35%. E o máximo que ele pode acumular de verbas indenizatórias também é 14 mil, porque também são 35%. Verbas indenizatórias, vocês vão lembrar, auxílio saúde, atividade magistério, comarca de difícil provimento, férias não indenizadas, diárias, está nesses 35%. O máximo aqui é 14 mil. Mas cuidado, não é um adicional automático, tem que comprovar, tem que cumprir os critérios objetivos estabelecidos em lei, tá bom? Então, até onde pode se chegar. O que aconteceu aqui? Muitos tribunais estouraram esses 35%. Então vejam que há várias situações. É por isso que os ministros pediram informações para os tribunais, porque eles vão ter que comprovar essas várias situações. Há tribunais, por exemplo, que às vezes não estouraram o teto de 35% de PVTAC e 35% de demais verbas indenizatórias, mas pagaram uma verba indenizatória que o Supremo não admite, por exemplo, o auxílio alimentação, por exemplo, o auxílio acervo. Aí vão ter que devolver. E aqueles que estouraram esses 35%, eles vão ter que devolver o quê? O que estiver acima deste limite. Então, se, nesse exemplo que eu dei para vocês, o desembargador de 40 mil e ele recebeu 20 mil de PVTAC, ele só poderia ter recebido 14, ele vai ter que devolver 6 mil. Isso está expresso na decisão, essa questão de devolução. Muita gente falou por aí que é limitada aos 70%, mas logo depois o ministro vai dizer, entendido por cada bloco de 35% de PVTAC e demais verbas indenizatórias. Muita atenção nisso, porque é aí que foi a grande violação da decisão do Supremo Tribunal Federal. E houve casos esdrúxulos citados na decisão, ou nas decisões, como uma magistrada do TJDFT que recebeu 490 mil reais em um dia. Ah, Leonardo, mas então, para eu saber quanto que ela vai ter que devolver, eu pego o subsídio dela, aplico 70% e ela deve devolver tudo aquilo? Não. Na verdade, a gente precisa fazer várias perguntas, pelo que eu falei para vocês. Ora, se ela recebeu 490 mil, o que eu tenho que investigar aqui? Ora, primeiro, qual a natureza, qual o subsídio dela, né? Qual a natureza da verba que ela recebeu? Foi remuneratória? Se foi remuneratória, ela pode chegar ao teto que é do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje R$ 46.366,19. Então, com verbas remuneratórias, só posso chegar até ali. E quais verbas indenizatórias ela recebeu? Ela recebeu, por exemplo, um Jequijal. Ela está limitada a 35%. Ela pode receber 35% de Jequijal. Acho difícil, mas ela pode receber 35% de Jequijal. Ah, ela tem quanto tempo de carreira jurídica? Ela tem mais de 35 anos de carreira jurídica. Ela pode receber 35% do seu subsídio de PVTAC. Então vejam que depende do subsídio e depende da natureza da verba, mas certamente não vai chegar a 490 mil. O que eu disse para vocês é que eu não posso usar a conta simples de pego o subsídio dela, aplico 70% e diminuo aí de 490 mil e é isso que ela tem que devolver. E está expresso. Ministros decidiram que é preciso devolver aquilo que recebeu além do que definido na decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme eu acabei de explicar para vocês. Agora entenderam? Então deixe aqui nos comentários, não deixem de compartilhar esse vídeo para ajudar a gente a crescer aqui também no YouTube. Um abraço e até a próxima.